Vou fazer uma experiência agora. E eu queria saber de você, que tipo de pai você é? Você é o pai que atende às demandas externas, está o tempo todo no telefone, está sempre trabalhando, e daí você vira um pai omisso, mesmo que você não goste de ouvir essa expressão? Você terceiriza a educação só para a mãe, você chama babá, você nunca está disponível. Agora na escolinha vai entrar em surto porque não conhece teu filho, não sabe que come brócolis, não sabe os hábitos que ele tem, dá um iPad para a criança. A gente está numa sociedade de cansaço que está muito triste de viver, né? Uma sociedade de tecnologia, o tempo todo com uma espiral, assim, sempre de um aplicativo que está chamando para alguma outra coisa, com algum eletrônico que está roubando a gente desse momento presente, e a gente acaba encontrando pais que buscam desculpa para não ficar com os filhos. E agora nas férias é hora do checkmate. Criança só quer tempo de qualidade. Tem educadores que falam que 10 minutos de qualidade por dia são suficientes para a criança criar conexão com você. 10 minutos, gente. 10 minutos é nada. 10 minutos sem telefone, olhando no olho, fazendo alguma atividade junto. Eu tenho muito mais do que isso com a minha filha. Eu realmente, se estou com ela, não estou muito preocupada com o telefone. Mas eu entendo que existem pessoas que têm uma outra demanda e que acabam, né, não conseguindo. Mas 10 minutos não é hora, não vale hora de levar para a escola, hora de trânsito, não vale hora de refeição. Mas você poder ler algo junto, você poder fazer uma brincadeira junto, você entender aquilo que seu filho se interessa, você saber quem é o melhor amigo, o nome da professora, quais são as dificuldades que a criança está enfrentando, se interessar pelo mundo da criança, isso aí cria conexão. Sabe por quê? Porque quando a gente fica velho, se a gente não criar conexão com os nossos filhos agora, eles não vão cuidar da gente. Já parou para pensar nisso? Vai ser você terceirizado para um abrigo, para um lar. Não que atendam sempre mal, mas a gente quer amor. A gente quer ser tratado com carinho. A gente não quer ser largado. Né? Eu imagino que se eu chegar à vida adulta, vida de idosa, e a minha filha não quiser ficar comigo, ou não quiser cuidar de mim, vai ser muito triste para mim. Semana passada eu vi um vídeo, eu vou dar um jeito de colocar aqui, e eu chorei. Só de pensar nesse vídeo eu choro, que nem uma louca. Esses últimos anos eu perdi 6 tios com Alzheimer, irmãos do meu pai. E esse vídeo mostrava uma família chegando, tô até, ó, meus olhos. Mas a família chegava no Natal e aquela vovozinha tava, tipo, vegetando ali, né, numa cadeira. E chega a neta, e a neta, inconformada com aquele jeito da avó, resolve tirar a capa do carro, que tá na garagem, e levar essa vovozinha para passear. E essa vovozinha vai sendo nomeado para ela os lugares onde ela foi, onde ela conheceu o avô, e aí ela começa a resgatar memórias, porque no Alzheimer a perda de memória ela é recente, não é a memória de quando tinha seus 20, 30, 40 anos. E a avó vai se divertindo em todo o processo. E aí ela chega algum tempo depois nessa festa, e aí reconhece o marido, ela estava preocupada se o marido ia conseguir fazer o jantar e tudo mais. Mas eu me preocupei, assim, de me imaginar perdendo as memórias. Aí me disseram, comentei isso daí com algumas pessoas, daí teve uma delas que falou para mim assim, Cláudia, quem tem Alzheimer não sofre, não se preocupe com isso. Eu falei, eu me preocupo, porque e a endorfina? E o abraço? E essa coisa de ter um sabor gostoso que você experimenta, de ter um carinho, de ter um colo, de ter um abraço, de ter um toque gostoso, né, na pele, de ter um banho caprichado, de ter um perfume que tem um sentido que te incentiva, num sentido.
Então, quando a gente pensa numa doença como essa, que acaba corroendo o cérebro, a gente imagina que a pessoa perde todo tipo de sensação, e não é isso que acontece. E aí eu me vi numa situação que, e se eu não tiver quem cuide de mim? Daí minha vida não vai ter valido a pena? A gente tem que criar vínculo com os nossos filhos. A gente está entregando o poder para a tecnologia. E isso está muito perigoso. As crianças, elas estão perdendo a inocência e elas estão sendo alvo de uma série de riscos, de perigos que a gente não viveu, que a gente não experimentou, graças a Deus, lógico. Então, quando eu falo da gente aproveitar um presente na vida, que é o tema dessa aula hoje, eu estou lembrando que muitas vezes a criança está chamando a gente, mãe, olha escorregando, mãe, olha como você está com buraco, mãe, olha como eu aprendi isso, mãe, eu vou fazer tal coisa na cozinha. A gente enxerga isso como um excesso de demanda, a gente também enxerga isso com os riscos que acontecem, de subir aonde pode cair, de não ter coordenação, de se queimar, de se cortar e tudo mais, mas no fundo, a gente está tão acomodado querendo estar no nosso controle do momento, que a gente não se permite parar para estar com a criança, para vê-la desabrochar para a vida. E a criança, ela está buscando isso, esse tempo de qualidade, seja para ela inventar alguma coisa na cozinha, para ela mostrar que ela já sabe fazer determinado movimento, para ela poder se exibir um pouco e ter você com ela, para que ela possa mostrar que ela está aprendendo algumas coisas que são inéditas e tudo mais. E por causa disso, que 10 minutos por dia podem curar essa relação com a criança. 10 minutos não é nada. Dá uma volta na quadra, segura na mão, vê plantinha, vai dar uma olhadinha na natureza, nos bichinhos, dá uma volta com o cachorro, vai conversar perguntando o que espera dessas férias, quais desafios que a criança vai ter que enfrentar no próximo ano. Então, saber os detalhes da vida deles são as coisas mais incríveis. Então, eu falei do pai omisso, que terceiriza a educação, e tem o pai permissivo, que é aquele que deixa tudo, né? Compensa com presente, que faz festa exagerada, passeios incríveis, tenta suprimir a falta, a ausência, com coisas que o dinheiro compra. E muitas vezes o que a criança quer é só a presença. Semana passada, a minha filha ficou chateada por uma situação de uma lagartixa que apareceu lá em casa e acabou soltando o rabo no caminho, e ela achou que tinha morrido, e ela é toda defensora da natureza. E eu acabei não tendo muito como consolar a Gabi na hora que a lagartixa perdeu o rabo e ela foi de volta para a natureza, né? Eu coloquei ela de novo, então, num canteirinho, numa árvore e tal. E ela pegou no sono, era hora de ir para a escola, tinha uma semana, não tinha mais conteúdo, era só aquela história de brincar, de brincadeira com a água e tudo mais, que inclusive minha filha não gosta, porque geralmente as crianças espirram água no olho e para ela isso é um incômodo. Eu sei que para mim também é, então entendi perfeitamente, assim, que ela não estava afim. E aí eu deixei minha filha dormir e passei a tarde inteira com ela, cancelei tudo que eu tinha e falei, ela tá precisando de mim. E não tem nada mais justo, mais honesto, mais importante para uma criança do que ter alguém que reconheça e valide o que ela está sentindo, porque o que ela sente é importante. Se ela é uma defensora da natureza, é muito ruim para ela se sentir culpada pela morte de um animalzinho. Segundo ela, a lagartixa ficou com medo, e nessa de tentarem tirar a lagartixa da parede e tudo mais, então teve todo um troço. Meu marido acabou jogando a lagartixa pela janela, daí tinha umas pedrinhas ali no canteiro, daí segundo a Gabi, ela se machucou, e daí tem toda uma questão de fantasia. Mas fantasia ou não, aquilo que a gente fala do cérebro, de não saber reconhecer o que é realidade, o que é ilusão da nossa vida, a gente tem que entender que para ela aquilo é verdade. Então, sendo verdade aquilo para ela, e ela sentindo aquela dor, e saber reconhecer aquilo realmente é importante, e vamos acolher, vamos abraçar e vamos cuidar dessa situação, né?
Então, quando a gente pensa que a gente não valida o que uma criança sente, ela cresce achando que ela não é importante para os pais. Ela cresce achando que ela não é importante para merecer a atenção com aquilo que ela está sentindo. E isso tem um impacto muito forte na autoestima, no amor próprio, na segurança emocional, relacional, no buraco que fica no peito. Nos anos 80, a gente tinha pais helicópteros. E eles ficavam tanto em cima dos filhos que eles se tornaram pais autoritários. Eram pais que não permitiam liberdade de expressão e eram pais que falavam que a criança ia machucar, ia cair, né? E tinha um certo controle. Quando um filho tem um pai autoritário, o que ele faz? Na primeira brecha que o pai dá, a criança apronta, porque ela quer fazer escondido. Não existe uma relação de cumplicidade, de confiança, de troca mútua. Então, um pai permissivo, um pai autoritário, não permissivo, ele se torna, de uma certa forma, até permissivo, porque no excesso do controle é muito mais fácil criar atalhos para mentira, né? A criança ela não mente porque na natureza dela ela é ruim ou ela não tem caráter. Ela mente porque ela tem medo da punição. Então, se ela não quer ser punida, ela vai inventar história, ela vai tentar fazer alguma outra coisa para se livrar dessa situação que ela está vivendo, né? Então, você tem que ter processos de combinados com o teu filho. Você tem que ter respeito e conexão e afeto. Isso acima de tudo, isso é a coisa mais importante. E acho que de tão importante, eu estou colocando isso como presente. Relação com o filho, independente da idade, é uma relação de presente que a gente carrega ao longo de uma vida inteira. Tá? Para que a gente não crie filhos que estão despreparados para a vida. Os filhos de pais autoritários, eles se tornam inseguros e desconectados com os pais. Eles ficam magoados. São crianças que acabam sofrendo com muita crueldade. Isso evolui até mesmo para o espelho que eles vão acabar trazendo para a vida. O autoritarismo, ele traz esse despreparo aí de brinde. Complicado, né? E aí tem os pais presentes. Esse é o pai, tipo de pai mais legal. Porque o pai presente, ele participa da criação do filho, ele tem essa conexão afetiva que ajuda a desabrochar uma criança, uma consciência coletiva, respeito às regras. Né? Toda criança, ela detesta regra, mas ela adora combinados. Então, você cria situações de combinados para que a criança, na hora que eu disser, filha, mais 5 minutos para brincar, ela sabe que mais 5 minutos e fim. Mas eu vou permitir que ela brinque, não vai ter aquela surpresinha, ela não vai se sentir traída. Então, quando a gente tem esses combinados, a criança se sente segura para respeitar. Quando a criança não tem um combinado, ela se sente insegura a ponto de não ter de novo aquela situação que para ela está sendo incrível e ela tem medo de perder, e tendo medo de perder, ela se perde e acaba gerando um atrito, um conflito, e aquilo tudo vai fazendo uma bola de neve, né? Então, se você cria alguns acordos diante das tuas possibilidades, vai ficar bem mais fácil essa relação, né? Quando você tem baixa conexão, você tem filho carente no futuro. Se você tem alta conexão, você tem menos expectativa. E se você tem menos expectativa, o teu filho está mais preparado, né? Então, o filho ansioso é aquele que os pais têm alta expectativa e que não tem conexão, são autoritários, então a criança está o tempo todo dizendo assim, pensando, né? Vou levar bronca, meu pai não vai aceitar, a minha mãe vai me matar, eu não posso contar. Então tem todo aquele jogo de mentirinhas, né? Então, gente, pai omisso, pai autoritário, pai e mãe, tá? Pai presente, você pode escolher o tipo de pai que você é. E você pode ter esse privilégio, que é o que eu sempre falo, de assistir o desabrochar da vida. Posse não é amor.
A gente pensa numa conexão de afeto, em autonomia, em dar liberdade para uma criança se desenvolver com a segurança que ela está sendo olhada, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo vista, que ela está sendo protegida, né? Então, com isso, a criança devolve para a gente essa confiança. É muito legal isso. Quando eu amamentava a Gabi eu amamentei até 2 anos e meio no peito. E eu achava assim, pronto, eu vou perder minha filha. Quando eu parar de dar mamar, ela não vai mais querer ficar no meu colo. Daí eu comecei, né, eu intercalava até os 2 anos e meio, eu intercalava com frutinha. Quando eu fui dar a primeira frutinha, eu achava, pronto, ela não vai mais querer mamar. Ai, meu Deus! Não, muito pelo contrário. Ela experimentou a fruta e continuava querendo peito. E cada situação, né, ela não vai mais precisar da fralda, ela vai voar. E ela continuava vindo. Então, o que eu vim percebendo? Que ao longo da vida, o movimento ele foi esse. A criança vai, mas ela volta, ela quer ninho. Ela vai, mas ela quer o aconchego. A nossa natureza é muito linda, a natureza do ser humano, de ter essa conexão de afeto, tolerância, o colo para curar as dores, ela é uma das coisas mais lindas que existem, porque nos outros animais a relação é pelo tempo da sobrevivência, o bichinho está perto da mãe. Depois disso, cada um cuida de si. E a gente tem um privilégio de criar conexão. A gente, dentro da natureza também, a gente se aproximou e se agrupou para se proteger dos perigos. Então, antigamente, a gente era conectado ao horário do sol, né? Então, tá claro, você produz. Tá escuro, você descansa. Né? Então, tem uma série de coisas. Você se junta para poder se proteger no calor. Porque com o calor, né? O calor humano. E em volta do fogo, a gente se reúne para poder comer. O fogo tá ali, eles estavam colocando a carne na fogueira e todo mundo comendo. E com isso, a gente criou o ambiente da refeição, né? De todo mundo estar junto. Então, eu fico imaginando assim, essa coisa do telefone na mesa, no horário de almoço, acho que já está tão raro a gente ter um momento de qualidade para conviver, para estar junto, que a gente perde tanto olhando o telefone. A gente fica tão pobre quando a gente se perde para a tecnologia. Eu sempre pensei nessa relação assim, numa relação de dinheiro, né? Quem é o dono de quem? Quando você vai numa roda de amigos e essa roda de amigos, as pessoas elas começam a ter uma certa competição, né? Quem tem o quê, quem vai para onde, quem faz, quem acontece e tudo mais. Que é muito legal você curtir a vida com o dinheiro daquilo que você tem e que você pode. Mas isso não te torna uma pessoa melhor. Isso não é um passaporte para o teu tua alta performance. Isso é só um detalhe na tua vida. E quando você pensa em termos de tecnologia, você pensa assim, se eu, ao invés de eu estar cuidando da minha família, de eu estar atenta ao que está acontecendo naquele momento, eu estiver preocupada com qualquer coisa de fora, de, de conversa de rede social, de qualquer demanda do que eu tenho para fazer, eu estou desperdiçando o meu momento presente com quem eu tenho que ter aquela conexão. Todo o resto vai embora. Todo o resto passa na nossa vida. Esses vínculos de conexão não. Isso é a coisa mais presente que a gente tem que ter na nossa vida. Felicidade, ela é construção, ela não vem pronta. A felicidade, ela faz parte de um processo. Ela vem de um mosaico de escolhas e consequências. A gente é, hoje, uma soma de todos os nossos afetos. Eu falo no curso Caminhos de Oz, para quem é aluno, para quem está junto com a gente aqui, que quem são os teus afetos, o que te afeta, o que é importante na tua vida, o que as pessoas com quem você convive deixaram aqui dentro para você de marca registrada que valem de você se inspirar e tentar fazer como, ou que esperam retribuir. Quer dizer, quem são os nossos afetos, o que te afeta, aquilo que não te faz bem, por que aquilo não te faz bem, aquilo te afeta. E aí você entende que aquilo te afeta, e aí você tenta descobrir por que aquilo te faz mal, você vai cavocando. Então, quando a gente busca um caminho de autoconhecimento, a gente vai atrás das nossas profundas raízes,
A gente vai atrás de tudo aquilo que compôs a nossa história, a nossa existência. E isso é muito bonito. Porque isso é uma vida de amor, né? O ser humano, ele se conecta por amor. E se for pela dor em algumas situações, ela tem amor envolvido. Como é que eu posso criar e nutrir a minha filha para que ela se desenvolva em caminhos de felicidade que não sejam pautados por amor? Né? O que eu percebi hoje? Hoje eu tive na colônia de férias, ela está na colônia do clube, e eu tive que ter uma conversinha com ela dizendo assim: filha, vai ser a primeira vez que você vai estar numa colônia de férias num clube, existem pessoas diferentes que vão estar nesse momento, com educações diferentes. Pode acontecer de ter gente ali meio grosseira, ou que não empresta brinquedo, ou que responde mal criado, ou que não quer ser tua amiga. A gente tem que pensar num mundo de coisas. Aí ela respondeu para mim assim: mãe, se alguém fizer alguma coisa que não for legal para mim, eu vou dizer assim: amiga, se você agir assim comigo e não for legal, nós vamos ter problemas. Fiquei assim: uau, tem 7 anos, você já está agindo assim? Quando me vi, eu estava projetando nela algumas dores minhas. Por mais que eu estude, trabalhe, saiba que a gente não pode projetar trauma, eu imaginava que eu, sempre isolada, nunca participando de grupos e sempre com dificuldade de interagir, apesar de eu hoje ser mais comunicativa, não é todo mundo que tem a profundidade dos assuntos que eu trago, né? Então, não é todo mundo que está num grupo comigo. É diferente, né? E quando eu era mais nova, que eu usava óculos, que eu tinha um cabelo esquisito que puxava minha orelha para frente com óculos ainda, que eu tinha a perninha torta, usava aparelho, que eu me sentia toda esquisita e tudo mais. Isso construiu uma história minha de autoestima abalada, de amor próprio ferido, de falta de acolhimento, de reconhecimento. Então, eu imaginava que ela pudesse sentir. Então, o que eu já estava fazendo? Eu já estava prevenindo. Quando eu vi, ela estava mega bem resolvida, já estava abraçada lá em 3 amigas que ela acabou encontrando, super feliz. Eu fiquei aquele... Acho que toda a minha agonia que eu estava antes da hora desse começo de colônia de férias, na hora do almoço, etc e tal, acabou. Acabou na hora que eu vi que ela tem habilidade e ferramentas suficientes para poder lidar com as situações dela sem a minha interferência. Porque ela, no dia a dia, já está tendo uma mãe atenta que está cuidando, protegendo e, e promovendo esses caminhos de conexão para ela. E isso tudo é muito incrível. Ver um filho crescer é uma experiência muito incrível. Deixa eu fazer um passinho aqui. Então, eu quero que você hoje preste atenção no tipo de pai e mãe que você é. Porque isso, agora com férias chegando, com mais tempo junto, com as crianças interferindo na nossa rotina de trabalho e tudo mais, isso vai fazer toda a diferença para a construção dos vínculos que você precisa ter para os próximos desafios. Essa era uma das grandes mensagens que eu precisava trazer hoje aqui para você, para a gente poder encerrar o ano pensando nos grandes presentes da vida. Quando eu tive Covid, eu fiquei internada no hospital, meu marido também ficou internado, e a gente tinha hospitais diferentes, e a minha filha ficou com a minha mãe. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas também foi um dos momentos em que eu tive que reconhecer que o poder está lá com Deus, não estava comigo. E que ele ia saber aquilo que ia acontecer para minha vida, se tinha chego meu fim ou não. Mas eu falava assim: Deus, deixa eu ver minha filha crescer. Não me deixa perder esse grande presente que eu tenho. Eu sempre fui uma mãe muito presente e sempre fui muito apaixonada pela maternidade. Realmente é uma das coisas que me emociona muito, enxergar a construção de um ser humano. E, poxa, que privilégio que eu tenho de ser mãe dela. E, olha, queria ter 5, mas agora já não, né? Agora já está resolvido.
Já tenho uma que vale por várias, né? Ela é uma menina super ativa e que realmente, quando eu percebo, ela já virou 15 e dá trabalho, mas é uma das coisas mais incríveis que existem na vida. Como eu melhorei como mãe. Tô até emocionada aqui. Então, quando vai chegando no final de ano, que a gente vai fazendo balanços, foi um ano super importante, porque um ano que ela aprendeu a ler e escrever, um ano que eu pude participar desse desenvolvimento dela de um jeito tão próximo, muitos palcos pra gente, sabe? Muita apresentação de dança, muita expressão com desenho, muitos momentos desafiadores, porque eu acabei desenvolvendo conteúdo num curso e com isso, um pouco do tempo que eu ficava com ela de manhã, às vezes eu tinha que vir para o escritório para gravar e com isso ela sentia a minha falta e às vezes ela estava um pouco mais rebelde, assim, né? Já me dando, não sei se eu posso dizer isso, mas uma amostra grátis da adolescência, né? Dizem que a gente tem 3 momentos na vida de evolução, né? A gente nasce com uma chance, com uma carga de estar conectado com a essência. Daí a gente tem a adolescência, que a gente tenta resgatar essa essência, por isso que a gente se insurge com tanta propriedade, com tanta rebeldia, porque a gente está impondo que a gente já tem condição de lidar com os desafios sem interferência dos nossos pais. Não importa se eles eram omissos, se eles eram os permissivos, se eles eram autoritários, né? E de repente ela sendo desafiadora e ela dando algumas respostas e eu tendo que encontrar maneiras de fazer com que ela entendesse que essa comunicação não era legal. Eu falava, filha, vamos fazer um mini flashback, vamos voltar, vou rebobinar aqui, rebobinar a fita, né? Coisa de velho. Então, assim, eu vou te dar a chance de você dizer de novo de uma outra maneira, sem ser grosseira. E aí ela percebia, ela entendia que aquela maneira de falar não estava legal. E aí ela mudava a fala e ficava melhor em tudo aquilo. E a gente remendava aquilo ou reconstruía de uma outra maneira. Então, educar pode ser lúdico. Educar é um grande presente. Você está se conectando não só com a tua criança, filha, como com a criança que você foi um dia. E a gente não pode desapontar essa criança que a gente foi um dia. Ela é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Ela é o chão que você vai pisar a tua vida inteira. Muitas das tuas crenças que você carrega, elas vieram dessa época onde você não entendia, mas se você interpretava e com isso você construiu uma série de crenças e de gatilhos e acabou seguindo ao longo da tua vida com respostas que você nem sabe de onde vieram. Se você fuçar, é lá que você vai encontrar, né? Muito daquilo que a gente pergunta 5 vezes o porquê, você vai chegar lá na tua infância como resposta, mas era uma época que você não tinha as ferramentas que você tem hoje. E aí hoje você tem condição de ressignificar tudo isso para você poder se autorregular como adulto e acalmar a criança que você foi. Então, quando eu falo de presente, a gente pensa nos filhos que a gente tem, a gente pensa no que a gente carrega aqui dentro, porque tem um presente que grita por carinho, acolhimento, por suporte, por segurança e por amor acima de tudo. Quero que você coloque aqui os comentários para que eu possa responder, para que eu possa interagir. Eu estou fazendo alguns conteúdos gravados para que durante esse período de férias você não fique sem material e que eu possa curtir um pouquinho de férias com a minha pequena, tá bom? Isso é um carinho para você, isso é um presente para você, é um bocadinho do meu tempo, da minha dedicação, para que a gente, no próximo ano, possa construir coisas incríveis juntos. Esse ano, em 3 meses que eu estou com esse material, que eu estou colocando todo dia, alguma coisinha, eu estou aprendendo tanto a mais e eu estou conseguindo trocar tanto com você. Está sendo tão bom para mim que eu só tenho que agradecer.
2023 é um ano que eu estou guardando no coração. Eu tive muitos ganhos. Foram muitas lutas e muitas glórias. E eu espero que para você também tenha sido. Quero que você coloque aqui quais foram as melhores coisas que aconteceram nesse ano. E me conta. Quero participar disso. Tá? Vai ser muito bom saber um pouquinho mais de você e poder contribuir com todos esses presentes. É libertador. Quanto mais a gente descobre quem a gente é, quanto mais a gente se conecta com a criança que a gente foi, mais inteiro a gente fica. E menos o mundo maltrata. Uma música que eu amo muito, que a Ana Carolina gravou, do Belchior, e fala assim, vida pisa devagar. Vida pisa devagar. Chama Coração Selvagem. Não tem nada a ver com essa aula, mas quando você fala de uma vida intensa, uma vida com um propósito, uma vida que pulsa, sabe, com toda aquela paixão, com toda aquela intensidade, com toda aquela vida, né? E eu sou daquelas que me jogo mesmo, é para jogar, jogo, não é mais mesmo, não tem nada de humor, né? Então, se joga em você. Você é o grande amor da tua vida. Você é responsável pela tua felicidade. Só você. O resto só é para enfeitar a tua vida. E aí sim, os brindes que a vida te oferece como presentes. Porque o importante está aqui, tá? Tamo junto. Um beijo bem grande. Fica com Deus. E eu quero te encontrar muitas vezes nas próximas lives, nos próximos conteúdos. Tá bom? Coloca tudo que você quer aqui para mim, me manda sugestão de conteúdo. Eu acho que realmente a gente tem muita coisa para somar. Tá bom? Beijo. Feliz 2024.